Você já teve a sensação de que, mesmo cercado de gente, ainda assim está sozinho? Já segurou o choro só para parecer forte e sorriu por fora enquanto tudo gritava por socorro? Tem gente que acorda todos os dias carregando o peso de uma história que ninguém conhece, vai trabalhar com o coração em pedaços e cuida dos filhos sem saber se terá comida na mesa. Tenta manter a fé, mas se pergunta no fundo: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele me vê? Será que ainda existe esperança para mim? A verdade é que muitos de nós aprendemos a esconder nossas dores, a viver como se estivesse tudo bem quando, na verdade, está tudo desmoronando por dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não é o que te aconteceu. Não é o abandono, a traição, o erro que cometeu ou o fracasso que viveu. Você é o que Deus diz que você é. E em Isaías capítulo 43, versículo 1, ele diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você entende o que isso significa? Que mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia. Sabia dos teus altos e baixos, dos medos, das quedas e das vezes que pensaria em desistir. E ainda assim, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te chamou de filho, de filha, não importa o que o mundo tenha dito a seu respeito. Talvez disseram que você não é suficiente, que não é capaz, que está marcado pelos seus erros. Mas a última palavra vem da boca de Deus. E Ele não te olha com olhos de condenação. Ele te olha com olhos de pai. Um pai que vê o seu valor, mesmo quando você não vê mais nada em si. Você pode estar quebrado, mas continua sendo precioso. Um vaso rachado, sim, mas cheio de propósito, porque é nas rachaduras que a luz entra. É no meio da dor que Deus revela quem você realmente é. E sabe o que mais dói em muita gente? Viver com a sensação de que falhou e que não tem mais conserto. Talvez você tenha passado por um divórcio, cometido erros no passado ou se afastado da fé e ache que não merece mais voltar. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nem do mundo, nem de você mesmo, nem das vozes do passado que tentam te paralisar. Porque sempre existe um recomeço para quem crê. Sempre há uma nova página esperando para ser escrita. Lembra de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes no momento mais crucial e chorou amargamente. Ele achava que tudo tinha acabado, mas quando Jesus ressuscitou, perguntou: Pedro, tu me amas? E o restaurou, não jogou o passado dele na cara. Jesus o chamou de volta para o propósito. E talvez você esteja se sentindo como Pedro naquela madrugada escura, achando que tudo acabou. Mas Jesus está te perguntando hoje: você ainda me ama? Porque se a resposta for sim, então ainda há caminho, ainda há esperança, ainda há propósito. Você não precisa ter todas as respostas ou entender tudo agora, mas precisa acreditar que Deus não desistiu de você. E se Ele não desistiu, por que você vai desistir? Às vezes o problema é que a gente começa a acreditar mais nas mentiras da dor do que nas promessas de Deus. Mas hoje você pode escolher em quem acreditar. Tem um versículo que talvez você já ouviu muitas vezes, mas eu quero que você ouça agora com o coração. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha isso. Deus não te fez por acaso. Ele te formou com propósito, com beleza, com intenção. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando criou você. Você pode até ter sido rejeitado por pessoas, mas foi escolhido por Deus. Pode ter sido abandonado por quem jurou ficar, mas foi abraçado por um pai que nunca te deixa. Pode ter sido diminuído por vozes do mundo, mas foi exaltado por Deus. E talvez você pergunte: mas como aplicar isso na prática? Como acreditar nisso se tudo ao meu redor mostra o contrário? Comece sendo honesto com Deus. Fala com Ele como quem fala com um amigo. Abre o coração. Chora se precisar, mas não se esconda mais atrás da dor. Não aceite como verdade aquilo que a dor te disse no pior dia da sua vida.
Toda vez que olhar no espelho e se sentir pequeno, diga: eu sou filho de Deus. Eu fui chamado pelo nome. Eu sou amado. Eu sou restaurado. Pode parecer simples, mas palavras têm poder e sua mente começa a mudar quando você declara isso. História real. Lembra da cantora Demi Lovato? Ela enfrentou abuso, vícios, distúrbios alimentares e até uma overdose, mas decidiu recomeçar. Ela buscou ajuda, ressignificou sua identidade e encontrou forças, não porque era perfeita, mas porque entendeu que ela não era o que aconteceu, e sim quem escolheu ser. A tua história ainda está sendo escrita. O capítulo de hoje pode ser difícil, mas ele não define o final do teu livro. Você não é o erro, não é o abandono, não é o diagnóstico, não é o rótulo. Você é alguém por quem Jesus entregou a própria vida. E se ele achou que valia a pena morrer por você, quem é você para achar que sua vida não tem valor? Respira fundo, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça. Lembra, você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é precioso, escolhido, amado e forte. Enquanto o céu ainda estiver acima de você, ainda há chance de recomeçar. Não desista agora, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Existem momentos em que o silêncio se torna ensurdecedor, não o silêncio externo, mas aquele silêncio profundo dentro da alma que grita: você foi esquecido. Você ora, jejua, clama, dobra os joelhos, mas tudo continua igual. E então vem a dúvida: será que Deus me abandonou? É nesse lugar escuro, onde nada faz sentido, que muitos pensam em desistir. Não por falta de fé, mas porque a alma cansou de esperar. Porque o coração está pesado demais para continuar acreditando. Já sentiu como se estivesse falando com as paredes quando orava? A cura não vem, a resposta não chega, o recomeço não aparece. Parece que enquanto você sofre, o mundo continua girando. Já olhou para o céu e perguntou: Deus, o Senhor ainda está aí? É doloroso quando o silêncio se estende, quando os dias e os meses passam e nada muda. E então você pensa: será que minha oração foi pequena demais? Será que eu não sou espiritual o suficiente? Muitas vezes é no silêncio que Ele está mais perto. É no silêncio que Ele está trabalhando onde você não pode ver. É no silêncio que Ele está preparando o que você ainda não está pronto para receber. Lembra da história de Lázaro? Jesus sabia que ele estava doente, sabia que Maria e Marta estavam desesperadas e mesmo assim ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Durante esse tempo, Lázaro morreu e para todos ali, a demora de Jesus significava esquecimento, indiferença, silêncio. Mas Jesus tinha um plano que ia além da cura. Ele queria mostrar que não era apenas o médico, mas que ele era a ressurreição e a vida. E talvez na sua vida você esteja vivendo esse mesmo tipo de silêncio. Você acha que Deus está demorando, mas a verdade é que Ele está esperando o momento exato para revelar algo maior, algo que vai além do que você imagina. Ele não quer apenas consertar sua vida, Ele quer ressuscitar sonhos que você já tinha enterrado. E eu sei que é difícil entender isso quando estamos no meio do processo. Quando você olha para a conta bancária e não sabe como vai pagar as contas, quando o médico te entrega um diagnóstico e tudo escurece, quando o casamento desmorona e você se sente culpado, quando a oração pelo filho que se afastou da fé parece não surtir efeito, tudo isso te faz pensar: Deus, cadê o Senhor? Mas olha essa promessa. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti. Esse Deus que trabalha para aquele que nele espera. Consegue entender a profundidade disso? Deus trabalha enquanto você espera. Ou seja, a tua espera não é em vão. Ela é parte do processo, mas a maioria de nós quer respostas imediatas. Queremos que Deus faça agora, hoje, já. Mas Deus não é um botão de emergência. Ele é um pai, e pais de verdade não entregam o presente antes da hora, porque sabem que dar algo no tempo errado pode machucar mais do que ajudar. Pensa em José, aquele jovem dos sonhos.
Deus mostrou que ele seria grande, que teria autoridade, mas logo depois foi vendido, esquecido, injustiçado e preso. Durante todo esse tempo, Deus parecia calado, mas ele estava preparando o cenário, lapidando o coração de José, moldando o caráter e construindo a história. No tempo certo, a promessa se cumpriu, e esse silêncio que você está vivendo pode ser exatamente isso. O tempo de Deus moldando o invisível e alinhando as peças. Talvez você esteja no vale do silêncio, mas lembre-se, é no vale que Deus fala mais forte, e muitas pessoas desistem porque confundem silêncio com rejeição. Acham que, se Deus não respondeu, é porque ele não se importa, mas a cruz é a prova de que ele nunca deixou de se importar, mesmo no silêncio de Jesus diante da dor. Diante de Pilatos e dos acusadores, o silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi estratégia para algo maior. A salvação da humanidade, e é por isso que você pode confiar. Não porque tudo está dando certo, mas porque Deus nunca deixou de estar no controle. Então deixa eu te propor um exercício que pode mudar sua vida completamente. Durante os próximos 7 dias, separe 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus e permita que Ele fale ao seu coração de um jeito que só Ele sabe fazer. Pode parecer simples, mas esse pequeno hábito pode abrir seus ouvidos espirituais para algo que você nunca percebeu antes. Deus fala, Ele sempre falou, mas às vezes a correria, os ruídos do mundo e os nossos próprios gritos internos abafam a voz dele. Por isso, silenciar também é orar, esperar também é adorar, confiar também é agir e crer, mesmo sem ver, é o que move o coração de Deus. Você pode não estar vendo nada agora, mas isso não significa que nada está acontecendo. No mundo espiritual, Deus está agindo em seu favor. Os céus estão em movimento, os anjos estão trabalhando, portas estão sendo destrancadas. Só que você ainda não chegou no tempo da revelação. E se mesmo assim você se sentir cansado, se as lágrimas forem mais fortes que a fé, então se ajoelha, chora, mas não desista, porque a espera de hoje será o testemunho de amanhã. Não se engane pelo silêncio, ele não é o fim da história, é só o intervalo entre a oração e o milagre. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender: Deus nunca me abandonou, Ele só estava me preparando para algo que eu ainda não estava pronto para receber. Então respira, se fortalece e continua, porque o céu está em silêncio, mas não está em silêncio por acaso. A rotina pesa, os problemas se acumulam, e a alma vai se calando aos poucos. E é nesse lugar escuro que muitos pensam: não vale mais a pena. Existem dias em que a vida parece perder o brilho. Você acorda, mas não sente vontade de levantar. Tenta lembrar por que começou tudo isso, mas não encontra mais o motivo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar por que ainda está aqui? Por que ainda está respirando mesmo com tudo o que você passou? Você ainda está aqui porque há um propósito sobre a sua vida. Você não é um erro, não é um acidente, não está perdido por acaso. Deus não joga dados com a sua história. Ele traça caminhos, mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo. E mesmo que tudo esteja dizendo para você parar, a verdade é que ainda há algo a ser vivido. Ainda há propósito, ainda há esperança. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Há pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso não é poesia barata, é uma declaração divina sobre o teu destino. Mas sabe o que acontece com a maioria de nós? A gente começa a acreditar mais nas vozes do mundo do que na voz de Deus. A gente se mede pelos padrões dos outros, se compara nas redes sociais, se frustra por não ter alcançado tudo o que planejou. Mas deixa eu te contar uma coisa. O propósito de Deus não depende das suas condições atuais. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Talvez você esteja se sentindo sem utilidade, talvez tenha perdido o emprego, enfrentado um divórcio, vendo a vida escapar pelos dedos. Mas isso não significa que o seu propósito morreu. Às vezes, Deus permite que coisas desmoronem não para te destruir, mas para te alinhar.
Ele fecha portas que você não teria coragem de fechar sozinho. Desconstrói planos que te levariam para o lugar errado, porque ele vê além. Você lembra de Jonas? Ele tinha um chamado, um propósito, mas decidiu fugir. Foi parar no fundo de um navio e depois no ventre de um peixe. E se hoje você sente que tudo ao seu redor está afundando, talvez seja Deus te chamando de volta para o seu destino, dizendo: ei, você pode ter se desviado, mas ainda está a tempo. Eu ainda conto com você. Ainda tenho algo grande para fazer por meio da sua vida. Por isso, antes de desistir, você precisa lembrar por que começou e o que te fez sonhar lá atrás. Qual era a chama que queimava no seu coração? O que te motivava a seguir em frente? É hora de voltar à origem, não à origem da dor, mas à origem do propósito. Talvez você ache que não tem mais forças, que o tempo passou, que os erros foram grandes demais. Mas olha o que Deus fez com Moisés. Ele tinha 80 anos quando foi chamado para libertar o povo. Ele tinha fugido, se escondido, se calado, mas Deus apareceu a ele numa sarça ardente e disse: vai, porque eu estarei contigo. E isso basta para mudar tudo. Quando Deus está contigo, a tua idade, teu passado, tua limitação, nada disso importa mais, porque Ele não depende do que você tem, e sim do seu sim. Você pode pensar: mas eu não tenho talento, nem apoio, nem recursos. Mas escute, Deus nunca dependeu do que você tem nas mãos. Ele usou uma vara, um pano, 5 pães e 2 peixes. Ele só precisa do seu sim. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de olhar para o que falta e começa a olhar para o que ainda pode ser feito. Ainda há muito para ser feito. Pensa em quantas vidas podem ser impactadas através da sua. Quantas pessoas estão esperando ouvir o seu testemunho e ser tocadas por sua coragem. Sua vida não é só sobre você, é sobre todos aqueles que serão transformados quando você decidir não parar. Como aconteceu com Tyler Perry, que foi abusado, viveu em abrigos e dormiu no carro. Mesmo assim, ele decidiu não desistir do seu propósito, continuou escrevendo, continuou sonhando e hoje é um dos maiores produtores, diretores e atores dos Estados Unidos. Tudo porque ele decidiu não parar. O mundo está cheio de gente talentosa que parou no meio do caminho, que desistiu do propósito por causa do processo. Mas você pode escolher continuar. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender, porque quem te chamou não depende da tua força, depende da tua fé. Então hoje, antes de dormir, faz uma coisa. Pega um papel e escreve 3 motivos pelos quais você não pode desistir. Pode ser sua família, sua missão, sua fé. E toda vez que pensar em parar, relembra disso. Porque quando o propósito é maior que a dor, você encontra força onde achava que não tinha mais. Deus ainda tem planos para sua vida, ainda quer te usar, te curar e te levantar. E se Ele ainda não te levou, é porque ainda há uma missão para cumprir. Você não foi criado para viver uma vida sem sentido. Você nasceu com um propósito eterno. E é esse propósito que vai te sustentar mesmo nos dias mais difíceis. Não pare agora. Não jogue tudo fora. Ainda há esperança. Ainda há tempo. Ainda há vida. Existem momentos em que tudo parece desmoronar. Você tenta ser forte, mas por dentro está em pedaços e pensa: eu não aguento mais. Talvez tenha passado pela sua cabeça que o problema é você, que não é forte, espiritual ou bom o suficiente. Mas isso não é verdade. A tua fraqueza não te desqualifica e não te afasta de Deus, porque é exatamente nela que Ele quer mostrar a força dele. A palavra diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que Deus não está esperando você se tornar forte ou resolver tudo para agir. Ele quer você exatamente como está agora. É fácil crer quando tudo vai bem, quando a conta está cheia, a saúde perfeita e todos te apoiam. Mas e quando tudo dá errado? Quando você perde o emprego, o casamento entra em crise, o coração se fecha e até orar parece impossível.
É aí que a fé é provada. Deus não quer super-heróis, mas corações sinceros, pessoas reais que tropeçam, choram e continuam mesmo sem entender tudo. Você pode estar no chão e ainda assim estar no centro da vontade de Deus, com o coração em pedaços e mesmo assim ser profundamente amado por Ele. Você pode estar em silêncio e ainda assim ser ouvido, porque Deus não espera palavras bonitas, mas entrega verdadeira. Lembra de Davi? Ele era rei, mas também teve dias sombrios, escreveu salmos em agonia e mesmo assim nunca deixou de buscar a Deus. Talvez você esteja tentando se sustentar sozinho há muito tempo, sorrindo para esconder a dor. Mas hoje Deus diz, deixa eu ser sua força. Quantas vezes você tentou resolver tudo sem ajuda, achando que admitir fraqueza era errado, quando na verdade esse é o primeiro passo para Deus agir. Deus não rejeita os quebrados, não despreza quem chora. Ele se aproxima dos que reconhecem, eu não consigo sozinho, e mostra que é a força dele que sustenta. E se você quiser um exemplo de superação real, olha para Bethany Hamilton, uma jovem surfista promissora que, aos 13 anos, perdeu um braço num ataque de tubarão. Ela poderia ter desistido, poderia ter se entregue à dor, mas ela escolheu continuar, voltou para o mar, voltou a competir, e se tornou uma inspiração no mundo todo. Não porque era invencível, mas porque entendeu que a fraqueza pode se transformar em testemunho, em algo maior do que a dor. Talvez o que você esteja vivendo agora seja o ponto mais difícil da sua jornada, mas isso não significa que é o fim. Pode ser apenas o momento em que você vai descobrir que, mesmo sem forças, você pode vencer, porque Deus luta por você. Ele te sustenta. Ele te carrega quando você não consegue mais caminhar, então não ignore a dor e nem esconda o cansaço. Mas também não desista por causa dele, usa tua fraqueza como ponte para chegar mais perto de Deus. E quanto mais fraco você se sentir, mais forte você será nele. Então, se hoje tudo o que você tem é um fôlego, usa esse fôlego para dizer, Senhor, eu preciso de ti. Só isso. Nem precisa de palavras elaboradas, só um sussurro sincero, só uma rendição verdadeira. E amanhã, se você acordar ainda fraco, diz de novo, e depois de amanhã, de novo. Porque cada vez que você reconhece que não consegue sozinho, você se conecta com a força que nunca falha. Você não precisa esperar estar forte para continuar, só precisa confiar que Deus vai te carregar nos dias em que você não conseguir andar. E vai perceber que sua maior fraqueza foi, na verdade, o lugar onde Deus mostrou sua maior glória. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e dizer, naquele momento eu achei que não ia aguentar. Mas foi ali que Deus me carregou.